Biofísica das radiações. Turma segundo período de fisioterapia, componentes Jennifer, Lohane, Michele, Noélia e Vanessa. O que é radiação? Em física, radiação se classifica como a propagação de energia de um ponto a outro, podendo ser definida como energia em trânsito e também podendo ocorrer através de uma onda eletromagnética ou partícula. No nosso dia a dia, estamos expostos a vários tipos de radiações, como a luz visível, as ondas de rádio, o radar e o calor. A radiação também pode ser emitida por fornos de micro-ondas, aparelhos de TV, rochas, solo, alimentos, ar e entre outros. Tipos de radiação. Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. Radiações não ionizantes possuem relativamente baixa energia. De fato, radiações não ionizantes estão sempre à nossa volta. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de rádio são formas comuns de radiações não ionizantes. Sem radiação não ionizantes, nós não poderíamos apreciar um programa de TV em nossos lares ou cozinhar em nosso forno de micro-ondas. Altos níveis de energia são considerados radiações ionizantes. Vêm de dentro do núcleo de átomos. Radiações ionizantes podem alterar o estado físico de um átomo e pode causar perda de elétrons, tornando-os eletricamente carregados. Este processo se chama ionização. Um átomo pode se tornar ionizado quando a radiação colide com um de seus elétrons. Se essa colisão ocorrer com muita violência, o elétron pode ser arrancado do átomo. Após a perda do elétron, o átomo deixa de ser neutro, pois com um elétron a menos, o número de prótons é maior. O átomo torna-se um íon positivo. Estabilidade do núcleo atômico. A tendência dos isótopos dos núcleos atômicos é de sempre atingir a estabilidade. Pode ser citado como exemplo o isótopo, pois se ele estiver na sua configuração instável, ou seja, com muita energia ou com muitos nêutrons, ele emitirá radiação para atingir assim o estado estável. Existem duas formas em que um átomo pode estar liberando energia para poder se estabilizar. A primeira, que é por meio da emissão de partículas do seu núcleo, e a segunda, que é por meio da emissão de fótons de alta frequência. O processo no qual um átomo irá liberar energia espontaneamente do seu núcleo é chamado de decaimento radioativo, ou seja, quando algo decai na natureza, como, por exemplo, a morte de uma planta, no qual irá ocorrer trocas de um estado complexo, que é a planta, para um estado simples, que é o solo. Essa ideia permanece a mesma para um átomo instável, pois, por emissão de partículas ou de energia do núcleo, um átomo estável troca ou decai para uma forma mais simples, que é no caso da planta. Radiação ionizante. Quando falamos de radiação ionizante, é aquela que produz íon. É aquela que tem a capacidade, ao incidir em um meio, de arrancar elétrons desse meio e, com isso, produzir um íon. A radiação ionizante penetra de acordo com seu tipo e energia. Enquanto partículas alfas podem ser bloqueadas por uma folha de papel, partículas beta requerem alguns milímetros de, por exemplo, alumínio. Para bloqueá-las, enquanto a radiação gama de alta energia requer materiais densos para bloqueá-la, como por exemplo chumbo ou concreto. Então a ionização é a interação entre radiação que vai incidir no meio e a matéria. Nós temos o raio-x e o raio gama, que são os que possuem em maior energia e têm a capacidade de tirar elétrons do átomo. Radiação não ionizante. A radiação não ionizante é menos energética, além de não ter poder de penetração, age principalmente sobre a superfície onde os raios incidem. Exemplos de radiação não ionizante. Radiação ultravioleta e radiação infravermelha
estão presentes em profissionais que atuam no ramo da siderurgia, metalurgia e soldagem. Radiofrequência e micro-ondas estão presentes em telecomunicadores, fornos, torres de telecomunicação e transmissão. Laser, presente em alguns equipamentos médicos, máquinas de corte de alta precisão e dispositivos de medição. Efeito da radiação não ionizante. São comuns em nosso dia a dia. O exemplo são envelhecimento. Exemplo do efeito são envelhecimento precoce da pele, câncer de pele, lesões na pele e nos olhos, que é o caso dos trabalhadores da soldagem, sem as devidas proteções. Partículas alfas. Partícula alfa é a maior e mais pesada partícula emitida por núcleos radioativos. São compostas por 2 prótons e por 2 nêutrons, como o núcleo do átomo de hélio, visto que os prótons são partículas positivas e os nêutrons não possuem carga. As emissões alfa são partículas de carga positiva, podendo ser representadas da seguinte forma: uma partícula alfa que tem um número de massa 4 e o número atômico de carga 2. Quando um átomo emite uma partícula, o seu número atômico Z diminui 2 unidades e seu número de massa diminui 4 unidades, apresentando carga positiva mais 2 e o número de massa 4. Entende-se, então, que quando o isótopo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Partículas beta. Partículas beta são muito mais leves do que as partículas alfas. Essencialmente, elétrons de alta energia cinética. Quando um átomo emite uma partícula beta, ele se transforma em outro átomo. Partículas beta são emitidas quando um nêutron do átomo se transforma em um próton. Nessa transformação, uma partícula beta é emitida. Também ocorre a emissão de um antineutrino. Conforme a representação, as partículas beta são negativas e são elétrons. O 0 corresponde ao número de massa, que são a soma dos prótons e os nêutrons. Menos 1 representa o número de prótons ou carga. Partícula beta tem um menor poder de ionização. Pode ser penetração e maior que as partículas alfas. Então, o poder de penetração dela é maior do que as partículas alfa. A segunda lei da radioatividade, representada pelo número, o 0, corresponde ao número de massa, o menos 1, o número da carga. Então, quando o número de átomos emite uma partícula beta, o número de massa não muda. Quando um átomo emite uma partícula beta, o número atômico aumenta 1 unidade, porque o nêutron se transforma em próton. E o número de massa continua o mesmo. Somando, dá o mesmo valor, porque o número de massa é Z mais N. Raios gama. Os raios gama, também chamado de radiação gama, são um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência, que tem alto poder de penetração na matéria e é nocivo à saúde. A radiação gama é produzida, na maioria dos casos, pelo decaimento radioativo de núcleos ativos estáveis. Raios gama
idênticos aos raios-x usados pelos dentistas e médicos. A diferença está no fato de que os raios gama vêm do centro do átomo e os raios-x não. Geralmente, os raios gama têm muito mais energia que os raios-x, conforme a imagem está descrevendo, a gente ilustrativo consegue observar. Emissão nêutron. O quarto tipo de radiação ionizante é o resultado da emissão de nêutrons por núcleos de átomos radiativos. A emissão de nêutron é associada à fissão nuclear. A fissão nuclear é usada em usinas nucleares para gerar o calor, usado para produzir energia elétrica. A fissão envolve a divisão de átomos com muitos prótons e nêutrons, como o urânio-235, em átomos menores. O processo de fissão libera energia e 2 ou 3 nêutrons.